Boa tarde a todos e todas. Nós vamos fazer uma prosa. Eu me dou o limite de 10 minutos para fazer essa conversa, para vocês me tolerarem, para a gente conversar sobre as concepções do currículo escolar. Nós vamos conversar sobre esta discussão, entendendo que nós temos, a partir da década de 80, 70, 80, mais especificamente a década de 80, um vasto campo discutido pelos educadores no Brasil e no mundo, e os educadores do Brasil se referenciaram em discussões importantes que vieram de educadores franceses, ingleses, né, americanos, que no final dessa prosa eu vou colocar lá os educadores que são dessa discussão que nós estamos fazendo aqui, são as referências que nós usamos. Em especial, nós estamos usando também como referência a educadora brasileira, que é a Lucila Santos, que é uma referência para nós no Brasil, uma professora aposentada da UFMG. Pois muito bem. Primeiro vamos pensar a concepção da palavra currículo. Foi definida pela primeira vez pelo David Armstrong, da Universidade de Oxford, em 1633. Ele dizia que, está escrito lá, que currículo vem da palavra corrida, do inglês corrida, e que quer dizer um percurso a se fazer, um percurso a construir, ou seja, que deve ser seguido. Essa primeira noção de currículo como algo a ser seguido tinha muito a ver com aquilo que na Idade Média, por exemplo, as pessoas que tinham acesso à educação, o clero e a nobreza, podiam ter, daquele momento, esse grupo de pessoas que podiam ter acesso à educação. Quando a educação passa a ser um modelo para as outras classes, e aí a gente vai ter um modelo que devia ser seguido, mas seguido e completado, ou seja, a gente precisaria de um currículo com normas e com modelos que a gente deveria seguir, que não deveria só seguir, ou seja, devia completar, ou seja, a gente teria esse percurso a ser completado. Daí a gente pode até entender um pouco essa concepção do que está acontecendo agora no mundo, em que a escola tem que parar e esperar, e qual que é a lógica que prevalece? Não prevalece conhecimento, não prevalece saberes, porque os saberes não estão só na escola, mas prevalece a temporalidade. Quando é que eu vou acabar a escola? Quando é que eu vou começar o outro período? Quando que vai finalizar alguma coisa? Percebe que a noção, então, de seguir e completar algo, como se a educação tivesse ser completada, vem dessa lógica que a gente insere quando a gente também insere um modelo de escola em formato de grandes grupos, formar muita gente com pouco recurso em menos tempo. Um pouco essa lógica que a gente tem do formato de escola quando ela nasce na perspectiva da modernidade para formar pessoas para o trabalho. Então, aqui a gente já vai dizer o seguinte: nessas abordagens que a gente vai discutir, são várias, mas a gente pode dizer que existem duas grandes abordagens do campo do currículo que disputam o território. E são concepções diferentes. Por exemplo, vamos pensar aqui, um grande grupo que tem a lógica do mercado, da produção, da eficiência e da técnica. São os grupos que são nitidamente voltados, pensam na educação como mercadoria. Então, este grupo, na verdade, o que eles pensam? Eles pensam a educação que está ligada aos aspectos econômicos e que, para ser isso, precisa formar um maior número de pessoas em menos tempo possível e com menor recurso financeiro também para destino à educação, por exemplo, para o mercado. Este é um grupo. Na verdade, a gente agora trazendo essa discussão para o momento atual, já pensando que o momento atual vive todo uma concepção que estava sendo comercializada,
da educação, desde a década de 80, na perspectiva neoliberal, que foi sendo introjetada, incultada, que foi sendo inserida no repertório escolar, nas discussões acadêmicas, com os professores. Essa discussão foi paulatinamente sendo feita. Nós fomos paulatinamente retirados nossos direitos, nossas conquistas, e o mercado foi tomando assento, e é o que a gente tem hoje, inclusive com a perspectiva da educação à distância, que anteriormente estava voltada apenas para o ensino superior e com muita discussão que estava sendo feita, agora de forma, vamos dizer, despreparada, sem condições econômicas para pensar, formativas, sendo, vamos colocada a goela lá dentro para que as escolas façam, para, de novo, cumprir aquilo que eu disse antes, porque a educação precisa ser completada. Ela precisa ser completada. É essa a discussão. Então, vamos pensar o outro lado. O outro lado, que seria, então, um outro grupo de professores, de teóricos, de políticos também, né, que não pensam a educação como mercadoria, que não pensam a educação apenas como uma preparação para o trabalho, mas que pensam especificamente a educação na perspectiva da formação humana, percebe? E sendo ela uma formação humana, o que ela vai me propiciar? Possibilidade de, ao me educar, eu poder usufruir dos bens materiais, culturais, econômicos, que foram produzidos pela sociedade, de forma que, como protagonista desta sociedade, eu também possa construir e produzir um mundo mais justo, mais humano, que nós possamos viver. Percebe que é outra lógica? Não dá para negociar isso. Não dá. À medida que eu negocio, o que faço? Não tem como negociar. Por quê? Porque da outra lógica, eu preciso ser uma professora que vou apenas reproduzir um material didático, não vou construir nada. Eu preciso ser uma professora que vou topar trabalhar muito e ganhar muito pouco. Eu preciso ser uma professora que vou topar trabalhar em condições desumanas e que vou topar fazer com que meus alunos que não têm condições de estudo, estudem em condições desumanas. Essa é a lógica neoliberal da educação. Ela mercadoriza o homem, nos trata como produto e nos coloca goela dentro uma perspectiva dizendo que sim, isso é eficiência, sim, isso é técnica, e a gente acredita que é bom, e porque a gente acredita que é bom, a gente faz. Só que essa perspectiva, ela desumaniza, né? Desumaniza o profissional e desumaniza, vou fechar aqui o som, e desumaniza o nosso estudante ou quem faz parte da educação. Então, veja, como a gente tem essa perspectiva é muito importante. O meu tempo de 10 minutos está expirando. Eu vou dizer para vocês, então, que nessa perspectiva do currículo, né, nós temos várias concepções que estão colocadas, como, por exemplo, um currículo real, um currículo em ação, um currículo que é lícito, que é explícito, o currículo oculto, o currículo vazio, o currículo nulo, tá? Então, vamos pensar o currículo oficial, aquilo que nos é colocado para fazermos. Nós vamos discutir sobre os parâmetros curriculares nacionais da década de 80, que tinha uma outra linha, as bases nacionais comuns atuais, com a perspectiva dos professores seguem a linha da eficiência, como eu havia colocado anteriormente, para vocês terem uma outra visão
e aí tem uma história para entender por que que é assim. O currículo real, aquilo que a gente dá conta de fazer, né? Aquilo que nos prescreve, mas aquilo que a gente não dá conta de fazer, a gente faz e às vezes não consegue fazer. E o currículo oculto, né? Que não é nada oculto, mas aquele em que nós reproduzimos os conceitos, os comportamentos da classe dominante, reproduzindo todo um modelo da sociedade capitalista, colonial, patriarcal, naquilo que ela chama de gestos, nos seus gestos de como acolhe, de como reproduz, de como inclui, de como exclui, quem você inclui, quem que você exclui, para quem que você está dizendo esse currículo. Então, para não avançar nessa discussão, porque nós vamos fazer essa discussão em outra videoaula, nós vamos deixar, então, essa discussão para um outro momento. Por hora, fique essa discussão. Seu currículo, a sua aula, né? Aquilo que você pensa, o seu comportamento, está a serviço de quem? Né? De quem? Se a gente não constrói a concepção de educação que a gente gostaria, e se a gente pensa na educação que seja pautada na formação humana, esse modelo que nós estamos vivendo atualmente não serve para nós. Há que se ter resistência, ok? Mesmo porque nós estamos criando uma bomba relógio, né? Porque nós não estamos preparando para o mercado, porque a pergunta é, temos mercado? Nós estamos preparando para o vestibular ou para o Enem? Aí a pergunta é, há vagas para todas as pessoas na universidade? Tem vaga. Os nossos alunos ficam até o ensino médio? A pergunta é, por que que eles não ficam? Colocar a culpa no professor é muito fácil, né? Mas a pandemia tem nos ensinado uma série de coisas. Por quê? Ela revelou toda a nossa fragilidade, toda a nossa precariedade, toda a nossa pobreza. E sem a riqueza de materiais, de possibilidades, de formação, de acesso a bens e serviços, não podemos fazer uma educação melhor. Não é com nem internet, né? Se a gente tivesse internet para todos, não estou nem dizendo de ter acesso à internet, estou dizendo de ter acesso ao básico, ok? Então, nós vamos fazer uma outra para a gente discutir o currículo oculto, né? O currículo oficial e o currículo oculto, o currículo neutro. E em uma outra abordagem nós vamos discutir um documentário da Netflix que chama The Masking You, que na tradução seria As Máscaras que Eu Carrego em Mim, para discutir um pouco a questão do patriarcado, sobre as nossas realidades, a nossa concepção, o nosso modo de vida, sobre a escola e sobre tudo. E o que isso influencia no currículo escolar, ok? Obrigada, até daqui a pouco.